Este podcast faz parte do nosso projeto de extensão que chamamos de PsiLab da UNA de Divinópolis. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Aqui é a Renata, estudante de enfermagem, mas assumindo hoje o papel de interlocutora desse podcast. E hoje vamos conversar sobre um tema que está cada vez mais presente na prática profissional e nos nossos estudos: a interdisciplinaridade na assistência a pacientes de leitos do CTI. Essa conversa é especial porque será conduzida por nós, estudantes dos cursos da área de saúde, que juntos formamos uma equipe multidisciplinar. Aqui nós temos estudantes da enfermagem, da nutrição, da odontologia, da fisioterapia e da psicologia. O nosso objetivo é refletir sobre o quanto cada área contribui para o cuidado integral e como a colaboração entre esses sistemas, entre essas profissões, conseguem fazer a diferença na recuperação desse paciente crítico. Pessoal, então para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero começar falando para vocês sobre o CTI, que é um ambiente de alta complexidade, com pacientes que demandam atenção contínua e intervenções rápidas e também precisas. Nesse cenário, a atuação isolada de profissionais nem sempre é eficaz. O cuidado precisa ser construído, e a gente pode falar aqui que é em várias mãos, né? A interdisciplinaridade entra como uma estratégia para integrar saberes, promover a segurança desse paciente e alcançar os resultados cada vez mais humanizados e resolutivos também. Para entender melhor, a gente vai ouvir os nossos colegas da nossa equipe, começando então com a Milena, da nutrição. Milena, seja muito bem-vinda. Olá pessoal, boa noite. Eu queria agradecer primeiramente o convite, e falar que é um prazer estar participando dessa mesa aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho do papel do nutricionista no CTI, que vai muito além de prescrever dietas. Ao meu ver, a terapia nutricional adequada, ela impacta diretamente na evolução clínica daquele paciente, na resposta imunológica, na cicatrização e na prevenção de complicações e principalmente na recuperação da saúde. É importante falar também que aquele paciente que está no leito do CTI, ele precisa e ele demanda que tenha uma reserva energética e metabólica, Então, durante a doença grave, o corpo ele entra num estado catabólico, então ele começa a degradar ali tecido para obter energia. Então, aí entra a importância da nutrição adequada para isso não acontecer. O paciente tem que estar bem nutrido para ele diminuir também o tempo de internação dele. E aqui nós, já me considerando, avaliando o estado nutricional, a gente escolhe a via de alimentação. Se ela vai ser oral, interal, parenteral, acompanhando a tolerância da dieta e ajustando conforme a necessidade de cada paciente. Mas tudo isso vai exigir um diálogo entre todas as profissões: enfermagem, médico, fisioterapia, psicólogo, pois a aceitação também da alimentação ela pode estar relacionada inclusive até ao estado emocional daquele paciente. Ô Milena, você está falando uma coisa importante aí. Eu estou aqui representando a locução, mas eu sou da enfermagem, mas tocando no assunto aí da psicologia, talvez a Raika pode nos ajudar. A gente teve uma situação na minha família em que o caso da minha tia agravou porque ela decidiu não se alimentar mais no hospital, Então, tanto que a gente percebe que é muito importante realmente, Ela deixou, de querer se alimentar da via convencional. Então, não fosse essas nutrições adequadas de outras formas, talvez ela não teria, assim, se recuperado, Então, a gente às vezes acha que não, que a nutrição, às vezes tem um olhar assim meio que voltado para, para a parte mais estética, funcional, esquece essa parte aí que o paciente lá no CTI. Exatamente. É muito importante respeitar a vontade do paciente e mediante aquela escolha do paciente a gente partir para outro caminho junto com as outras profissões também, para definir o melhor tratamento para aquele paciente, que ele não pode também ficar ali no CTI por muito tempo. A gente quer que aquele paciente recupere logo. Então, por isso que é importante todas as áreas estar muito alinhadas
diretamente com a vontade do paciente e da família também. É muito importante a gente ressaltar isso. Aí que a psicologia também é bacana também, né, Rai? Isso, principalmente para os familiares ali que vão ter que lidar com essa decisão difícil desse paciente, né? Como assim ele vai desistir da vida, digamos assim, pelo sofrimento que está sendo maior do que a vontade de viver. Então, isso pode gerar esse estado de ansiedade, de depressão, essa angústia excessiva por esse sofrimento que ele está passando. Então, a gente tem que entrar auxiliando a família a digerir essa informação, né? Então, o papel de nós todos nesse contexto é muito importante. E às vezes não é só a questão psicológica também, de querer ou não querer. A questão oral também. Se ele usa prótese, como que é que está? Ele tem condição de fazer uma alimentação oral? Porque às vezes está sendo difícil para ele também, né? Está causando sofrimento, né? E aí entra o cirurgião dentista para estar avaliando e possibilitando ao máximo, né, essa alimentação. Isso é importante. E aí nisso a gente mostra então, pessoal, que a nutrição ela não caminha sozinha. Tem que estar todo mundo muito bem alinhado, a gente tem que conversar entre si. E é disso que a gente vai falar hoje, né, sobre a importância desse cuidado multidisciplinar no paciente do CTI. Milena, perfeita então a sua colocação e também fiquei muito satisfeita com a contribuição do grupo, né, que foi muito rica e produtiva. E agora, para a gente dar sequência aqui no nosso bate-papo, eu vou convidar a nossa estudante de enfermagem, que compõe a nossa mesa, que é a Eduarda. Eduarda, seja muito bem-vinda aqui com a gente, tá? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e com vocês de casa também. Hoje irei falar um pouco sobre como me vejo na minha futura profissão. Nós da enfermagem somos o coração da assistência em CTI. Estamos ao lado do paciente 24 horas, monitorando sinais vitais, administrando medicações, observando alterações clínicas, prestando cuidados de higiene, proporcionando suporte emocional. Nossa visão é ampla, conseguimos identificar precocemente alterações que exigem intervenções de outros profissionais. Por exemplo, se o paciente está com sinais de disfagia ou engasgos, avisamos para um fonoaudiólogo e um nutricionista. E se então a ajudação, chamamos um psicólogo que possa estar auxiliando nessa situação também. Em qualquer intercorrência, acionamos a equipe médica e somos, na grande maioria das vezes, os olhos dos médicos em tempo real, nas evoluções dos quadros. Muitas vezes, temos um maior domínio e riqueza de detalhes, inclusive. Ô Eduarda, nesse ponto aí eu vou concordar, porque a gente que às vezes está aí na área hospitalar, a gente vê muito isso, né? Na grande maioria das vezes é isso aí mesmo que acontece, né? E aí agora eu também falo como estudante de enfermagem, que a minha visão também é bem parecida com a sua. A proximidade maior, né, durante todo o aleitamento desse paciente ali do CTI é com a equipe de enfermagem, né? Então, o enfermeiro está ali à disposição praticamente 24 horas por dia, né? Enquanto o médico ele tem ali as suas visitas e tudo mais. Então, a grande riqueza de detalhes, eu acho isso muito importante, porque com esse olhar a gente consegue auxiliar tanto a questão assim da nutrição que você falou, né? O paciente às vezes aspirou alguma coisa, engasgou, né? Também a parte da fisioterapia, se a gente percebe que o paciente às vezes está incomodado com alguma posição, né? E que a gente possa às vezes tentar melhorar. Na nossa conversa a gente também falou um pouquinho aqui, a Flávia trouxe importante que a gente tentar dar um atendimento mais humanizado, né, Flávia? Assim, para tentar juntar todas as áreas, mas sermos mais humanos, já que eles estão num momento de grande fragilidade, né? Que na maioria das vezes até com uma involuntariedade assim, das próprias vontades. Então, o olhar da enfermagem, eu acho que inclusive para contribuir com o médico mesmo, né? Sim. Nas evoluções dos diagnósticos, porque estando ali por mais tempo com o paciente, a gente tem uma visão e consegue contribuir, eu acho que com todas as áreas praticamente, né? E completando o que a Renata falou, muitas das vezes o médico passa para o paciente a situação e ele não vai ficar à vontade para relatar para o médico tudo aquilo ali que o médico falou, muitas das vezes não vai entender. E o pessoal da enfermagem, estando ali diariamente convivendo mais com aquele paciente, muitas das vezes cria uma relação com o paciente que ele vai relatar coisa pro pessoal da enfermagem, né? Que não passa às vezes pro médico e pros outros profissionais. E aí, mais uma vez, o pessoal da enfermagem vai relatar pro psicólogo, né? Que às vezes vai entrar com uma conversa
conversa melhor com aquele paciente, ou para nós mesmos da nutrição, da fisioterapia, vai saber distinguir melhor o que passar para cada profissional, que às vezes o próprio paciente não vai relatar isso para as outras profissões que não convivem diariamente com aquele paciente. Às vezes a avaliação é menor, o tempo que a gente passa com aquele paciente é menor também. Isso aí. Sim, eu também acho que a evolução do enfermeiro é muito importante, porque o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, ele vai fazer uma visita diária ali. O médico, muitas vezes plantonista, vai fazer 2 visitas, né, diárias, que é de prática no CTI. Então, o que aconteceu durante a noite? O que aconteceu durante o dia? É verdade, o enfermeiro tem, Isso. se ele for fidedigno na evolução, Isso. é uma história que está sendo contada, né, Sim. para ficar mais fácil. Porque muitas vezes, às vezes, o médico vai chegar lá, o paciente vai estar bem, mas como que ele passou durante a noite? Isso tudo quem vai transmitir para o médico é o enfermeiro, né? Sim. Igual ela comentou, a questão da fisioterapia também, questão de posição, que às vezes o paciente está reclamando da posição, às vezes ele está com falta de ar por causa de determinada, né, posição. Então isso tudo, o enfermeiro é essencial para estar transmitindo para essas outras profissões, né? E toda a equipe de enfermagem, ela é conduzida pelo enfermeiro. Né? Tem então isso aí, tem é isso, verdade. né? É mesmo. Com isso, temos a importância do trabalho do enfermeiro e o trabalho multidisciplinar, que também é muito importante. E com isso, somos a base e o cuidado do trabalho do clínico. Eduardo, então a gente pode ver também o tamanho da responsabilidade, né, do enfermeiro. E que bom que você, como estudante, já tem uma visão tão ampla sobre o assunto. Então, para a gente continuar esse bate-papo na nossa mesa, agora eu vou convidar para conversar um pouquinho com a gente sobre a relação entre essas disciplinas a nossa colega estudante da fisioterapia, que está aqui comigo. É com você, Débora, seja bem-vinda, tá? Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo, né, essa mesa, essa discussão. Ainda mais falando, né, sobre a interdisciplinaridade, principalmente referente aos pacientes no CTI. A fisioterapia no CTI, ela é crucial, né, para prevenir complicações respiratórias, motoras, neurológicas. No meu ponto de vista, a gente atende pacientes em ventilação mecânica, atua no desmame dessa ventilação, faz aspiração de secreção, mobilização, previne tromboses, úlceras. Cuidamos também para manter esses pacientes nas posições adequadas, né, e confortáveis para cada um deles. Alguns estudos mostram que a mobilização precoce reduz bastante dias de internação, né, e o tempo de utilização da ventilação mecânica. Mas para isso é fundamental também o alinhamento com toda a equipe. A gente precisa saber se o paciente está sedado, se tem alguma contraindicação, os dados da gasometria, estabilidade hemodinâmica, né? Então é onde a gente falou aqui que é essencial o trabalho de cada profissional, né? Principalmente também agora do enfermeiro, né? Que vai estar passando todos esses dados para a gente estar analisando. E só te interrompendo aí, Débora, às vezes a gente olha assim, né, para o profissional da fisioterapia e a gente lembra assim, só dele fazendo exercício com as pessoas. E a gente esquece dessa parte, que lá dentro do CTI também é de muita importância, né? A questão aí da aspiração, o controle da ventilação mecânica também. Você disse aí a questão das tromboses, né, e as úlceras por pressão, às vezes pelo tempo que o paciente fica na mesma posição. Então, acredito que vocês aqui vão, né, ter o controle disso, de quanto em quanto tempo que vai mudar a posição desse paciente. Eu penso que às vezes também, de acordo com o diagnóstico, vocês vão ter um critério para poder falar que o paciente pode ficar um pouquinho mais inclinado, enfim, né, deitar mais um pouquinho. Eu não sei como é que é os termos que a gente também está aprendendo, mas eu falo que é um olhar diferenciado quando a gente leva para dentro do leito de CTI, né, e que na grande maioria das vezes, vamos falar aí, buscando na nossa memória a época da Covid-19. O papel do fisioterapeuta lá no leito de CTI deve ter sido importantíssimo, né? Porque cuidar da respiração, né, de todo esse controle, da ventilação mecânica, né, que às vezes a intubação era por muito tempo. Então, eu acho que você falando isso, né, que eu não tinha essa dimensão tão bem detalhada, mostra também a responsabilidade, né, dessa interação entre as disciplinas, como a gente já falou aqui, mas
Às vezes, para o fisioterapeuta atuar, você tem que saber como é que tá a parte da nutrição, né? Às vezes você vai fazer algum procedimento que aquele paciente naquele momento ainda não está apto, ou às vezes o paciente não está emocionalmente bem, não vai contribuir, não vai colaborar, enfim. Está depressivo. Isso, a palavra é essa. Não tem? Às vezes o paciente está, enfim, não quer colaborar mesmo, né? Então você também, Flávio, saber. Porque quando já fala assim, exercício, ele já fica assim meio arredio, né? Eu acho que isso é com todo mundo. Mas a fisioterapia, ela atua muito na parte de prevenção. E eu acho isso muito grandioso, né, para a saúde de hoje. A gente prevenir. Então, quando ela atua ali na questão da deambulação, na mudança de decúbito, né, de lado, tem alguns acessórios que a fisioterapia utiliza ali para o paciente que está acamado. Então isso tudo é muito importante. É uma profissão muito bonita. Isso aí. E complementando, né, os pensamentos de vocês, a gente também pensa na probabilidade de determinadas intervenções, que às vezes nem sempre elas são precisas, mas nem sempre elas vão ser utilizadas, né? Que a gente vai puxar um pouco pelos cuidados paliativos. Aquele paciente precisa daquele tipo de cuidado, mas vale a pena fazer aquilo com aquele paciente, né? Então, às vezes ele já está numa fase que não tem essa necessidade de forçar tanto o paciente para isso, né? Às vezes a gente executar um protocolo não significa um resultado positivo. Não é porque o paciente tem, o protocolo é esse que ele deve ser feito, né? É uma análise de cada paciente. Vai respeitar a individualidade de cada caso. É um olhar importante, né? Porque às vezes o médico, sei lá, ou existe o protocolo, vamos falar dessa forma, que tem que fazer dessa forma, mas isso vai trazer mais conforto para o paciente. Ele tem as limitações dele, mas a gente tem que pensar assim, que dentro daquelas limitações, o que dá para ser trabalhado, porque o que a gente percebe assim é a desistência, quando você olha e fala assim, não, esse paciente ali já não tem o que eu posso fazer, e sempre tem o que você pode fazer, em todas as especialidades, sempre tem. Ele pode estar assim, decretado a terminar a existência dele aqui, mas sempre existe algo que cada especialidade pode oferecer para entregar melhora para ele. Diante daquela situação, né? Aquele quadro daquele paciente. Então eu acredito assim, que aonde há vida, sempre há o que fazer. Que frase, sempre. Que frase, É isso aí. Então, para finalizar, né, a gente trabalhando de forma interdisciplinar, com enfermagem, nutrição, psicologia, odonto, sempre vai potencializar a reabilitação funcional do paciente e melhorar o prognóstico dele. Ô Débora, ficou super bem entendido a questão da sua visão. E aqui, gente, a gente vale lembrar que nós todos somos estudantes, viu? Então a gente está compartilhando com vocês, né, gente? É a nossa visão enquanto estudantes, né, de cada um nas suas áreas, do que a gente entende e imagina do que é o cenário dentro, né, de um leito ali, dentro de um CTI hospitalar. Então, não somos profissionais e a gente trouxe isso aqui bem ali no início do podcast, mas só para ficar reforçado. E como você trouxe um tema aí bem finalzinho, mas que é muito importante, né, ao meu ver, né, aí para todas as nossas áreas, que você disse sobre a questão dos cuidados paliativos. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre cuidados paliativos, eu acho que cabe bem aí a participação da nossa estudante da psicologia, e eu vou passar a palavra para ela agora, que é a Raika. Seja bem-vinda você também aqui, tá, Raika? Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente agradece. Estudantes como eu. É importante dizer que antes de estar aqui a gente se preparou, né? A gente fez muitos estudos, né? Que é o que a gente vem fazendo. E a respeito da atuação do psicólogo dentro de um CTI, ela é extremamente delicada e essencial na vida desse paciente, da equipe de saúde e da própria família. Eu vejo que lidar com pacientes em um estado crítico exige, além da técnica,
um olhar sensível para o sofrimento emocional e psicológico que acompanha esse adoecimento. Um pouquinho da forma como o psicólogo atua é administrando, ajudando o paciente, a equipe, o familiar a administrar as emoções, né, causadas ali por esse adoecimento, como a tristeza, o medo, o receio da perda, né, por esse paciente. E a gente também atua ajudando em técnicas para lidar com a ansiedade, com a depressão, que infelizmente são doenças que também acometem dentro desse CTI. É um quadro geral de muito estresse, muito adoecimento mesmo. Solidão também no sentido assim, não é porque ele está sozinho, porque tem uma equipe. Mas quando se fala de CTI, a gente entende que o paciente está afastado da família, né? Então isso também já pode gerar uma angústia. É um quadro psicológico que merece atenção, vamos falar assim, né? né? É o ambiente dele, né? Da casa dele, o cheiro da casa dele, né? Tudo isso que você falou. Nós, seres humanos, a gente é influenciado pelo meio. Então, se a gente está num meio que influencia a nossa tristeza, né? A nossa incapacidade. Não vê o sol. Quando é uma televisão, gente, para passar o tempo, né? Que não tem um olhar para a vida como uma vida alegre, como uma vida que você possa realmente vivê-la, né? Ali você está num ambiente, você não sabe só amanhã, se você vai estar vivo, se você vai passar dessa hora. Sim, é um momento daqui a pouco. incerto. E muito intenso, né? De várias emoções. E também tem a questão assim, eu penso, né? Quando o paciente está lúcido, essa dificuldade de lidar é ainda pior. Mas quando ele não está, a dificuldade parece ser transferida para a família, né? Então, você tem que prestar uma assistência, eu acredito que seja assim, para a família que naquele momento está com o paciente, inclusive inconsciente, mas também tem que preparar para ser esse paciente, né, na evolução do quadro, retomar a consciência, a parte da psicologia poder interar, enfim, explicar, ajudar a conduzir também, né? Porque apesar de ter uma equipe ali toda à disposição, às vezes o olhar da psicologia pode ajudar a entender se tem alguma coisa a mais ali por trás que possa estar contribuindo para, sei lá, para o quadro evoluir. E a psicologia, ela atua não só no paciente, né? É em todo o contexto, no familiar, aquele que visita, né? Então, ela é bem mais ampla. É verdade. E também a gente tem um papel importante na tradução da linguagem técnica que muitas vezes é usada pelos médicos, pelos enfermeiros, né? Até mesmo pelos fisioterapeutas. Então essa linguagem mais simplificada, mais explicativa, facilita a comunicação entre essa tríade, equipe de saúde, o paciente e os familiares. Então a gente entra nesse contexto de ajudar na comunicação, muitas vezes a abordagem que deve ser tomada daqui para frente, principalmente demandando no que tange ao quadro, né, que esse paciente está nesse momento. A gente avalia também essa questão desse comportamento, se está tendo até mesmo delírio, que o médico identificou, Entendi. se o psicólogo consegue analisar esse comportamento. Entendeu? E fazendo um adendo da psicologia nos cuidados paliativos, as pessoas têm um estigma associado a cuidados paliativos como fase terminal de vida. E vemos o papel da psicologia como um suporte, um acolhimento desde o descobrimento da doença ou do quadro clínico do paciente, para que possa trazer um conforto e melhorar a situação para, igual a Flávia falou, para o paciente também para toda a família que acompanha ele. Legal. Exatamente isso, Eduardo. É nesse contexto dos cuidados paliativos que ganha ainda mais importância. Por quê? O psicólogo ele vai contribuir para garantir que o paciente tenha dignidade, tenha um conforto emocional e um apoio, né, aos familiares em decisões difíceis que podem acometer? Que pode influenciar, né, na decisão ali. Isso, nessa decisão difícil, né? Algumas revisões sistemáticas que a gente fez no estudo, por exemplo, como encontrado no site da PubMed, viu-se que o suporte psicológico para a UTI está associado à redução de sintomas do estresse pós-traumático. Também uma melhor aceitação de diagnósticos e até mesmo, como eu disse anteriormente, uma comunicação mais clara nesses momentos de decisões difíceis, como os cuidados paliativos, que foi uma pauta importante que a gente abordou. Além disso,
Um outro ponto importante é que o ambiente de CTI, ele pode gerar, como a gente já reforçou isso, um ambiente psíquico intenso, com muitas emoções, Sim. e Inseguranças. Também. tudo de ruim, né? A psicologia é um ponto, é um conforto, né? Isso, entra nessa parte também, além das outras profissões, né? Mas é um conforto, um aconchego. Talvez Onde elas uma meio- humanização dentro de algo que... Ele é um ponto confortável Uma ajuda dentro na de toda administração, aquela. É porque a gente pensa assim, passa o médico, aí passa o enfermeiro, aí passa o nutricionista, aí passa o fonoaudiólogo, aí passa o fisioterapeuta, passa o dentista. As partes técnicas, não, agora E vai ter físicas. isso, agora é o meu momento com a minha parte emocional, para eu entender, para eu me equilibrar, para eu saber, né, dar conta de ajudar também as equipes, né, para que aquele paciente melhore. Eu acho que você trouxe bem, é um confortozinho, é um perfume, né, em todo o tratamento ali, é como se fosse um bálsamo. Inclusive quando fala em cuidado paliativo, porque a Eduarda falou bem, quando a gente escuta essa palavra parece que é o fim. E se o paciente escuta isso e ele também absorve que é o fim, ele não sabe lidar, pode acontecer a entrega. E nem sempre cuidado paliativo significa o fim precoce. Tem muita gente que vive em cuidado paliativo há anos, mas com suporte emocional muito bem engatilhado ali para entender. Não tem cura, mas tem tratamento. E enquanto existe tratamento, a gente vai estar aqui, enfim, a psicologia, né, para amparar, porque às vezes, de repente, esse paciente vai perder alguma autonomia, né? É um cuidado paliativo, mas não vai poder andar. É um cuidado paliativo, vai perder a fala. Então, como que é lidar com esse novo ser, né? Depois de um procedimento, depois de uma temporada ali no CTI ou ali mesmo, a psicologia vem, acho que para dar uma perfumada mesmo ali pra... E muitas das vezes amenizar, também né? o paciente não quer compartilhar aquilo ali com a família, né? Às vezes é uma insegurança, é uma fase nova na vida do paciente, ele não quer contar com a família, às vezes tem medo de preocupar, o paciente não quer causar mais uma preocupação para a família, e aí é muito importante o psicólogo estar muito atento a isso, né? Porque às vezes o psicólogo vai fazer essa intermediação do paciente com a família, né? Para não causar nenhum conflito e também o paciente ficar tranquilo, porque aquele problema que ele está passando ali, ele tem com quem contar, né? Ele não precisa passar por aquilo sozinho, ele tem que ter aquela confiança emocional. Até a forma como é dito o diagnóstico, né, talvez pode influenciar no sentimento desse paciente entre atitudes de autoextermínio, que seria o suicídio, dentro de um Importante CTI. também. Parar de comer, por exemplo, que é algo que a gente Falou, né? falou anteriormente. Então são momentos, essa comunicação é muito importante. Avaliar essa demanda desse paciente, como deve ser abordado esse diagnóstico, a forma, né? Mais simples, mais detalhada, mas com conforto para esse paciente. E eu acho que eu posso estar enganada, mas é o profissional da psicologia que vai abordar a parte da espiritualidade de cada paciente. Porque hoje a gente está vendo aí que o Conselho Federal de Medicina já está colocando essa questão da espiritualidade, não é religião, é a espiritualidade de cada um, né? Dentro dos atendimentos hospitalares, né? Por quê? E aí eu penso que seria a psicologia que iria abordar com esse paciente, né? A crença que ele tem, Sim. que pode ser a crença que for, não interessa a crença dele, mas sim a fé, que é o estímulo a que o dia de amanhã será um dia melhor, né? E isso reflete totalmente na parte física. Então, eu acho que Exatamente, Flávia, é muito importante essa questão do respeito aos valores de cada paciente. Independente da sua religião, ele tem valores, ele tem uma cultura, né? Isso deve ser respeitado. Isso. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo de que há igrejas evangélicas que não aceitam, por exemplo, a transfusão de sangue. Como que a gente vai lidar com essa questão? E aí a gente precisa de Como respeitar. Exatamente, certíssimo. respeito, a humanização desses conceitos. E aí entra a psicologia, porque ela tem que conversar com essa família, né? E com esse E traduzir a paciente. importância daquele Ver se tratamento. realmente se isso respeitar vai, a né? É isso que eu ia falar. da Se decisão. caso essa família, que é o que vai acontecer,
entrando nesse assunto, né, a família vai permanecer dentro da fé que ela acredita. Então também é a psicologia saber contornar isso, saber entender, né? Pegar isso. E outra, para isso não se voltar de uma forma negativa para o paciente. As equipes interdisciplinares entenderem que é uma decisão familiar e que ali a conduta de uma equipe ela já não interfere mais. E tem um outro ponto importante que eu lembrei aqui também. Às vezes o paciente ele esconde diagnóstico para os médicos, para as equipes. E com o olhar da psicologia, nessa conversa simples ali, né, que você falou, com as linguagens mais claras, ele não vai falar, mas ele pode dar pistas do que está acontecendo e a psicologia consegue captar isso para... Escutativo. Exato, para levar, falar, olha, talvez a gente escutou o paciente relatando tal situação que pode agregar para vocês aí, né? Porque às vezes ele pensa assim, nossa, se eu falar isso aqui pro médico, ele vai achar que eu tô ruim demais, não vou falar. E numa conversa, às vezes, ali com o psicólogo, ele não vai falar. Mas a forma que às vezes ele pode trazer situações, ou às vezes a equipe pode pedir ajuda, que tenta ver lá se você consegue, né, extrair alguma informação, porque tá difícil. Então, às vezes, a conduta também do psicólogo nessa hora ajuda a clarear um quadro, né? Para tentar um tratamento mais efetivo, né? E além do trabalho do psicólogo junto ao paciente e familiares, a gente também atua diretamente com as equipes da saúde. Então, o psicólogo ele oferece uma escuta, como a gente já falou, uma escuta ativa, um acolhimento e até mesmo fornece estratégias para lidar com o luto, com a sobrecarga, né, emocional e até o burnout, que é um transtorno que vem acometendo vários profissionais da saúde, principalmente. E é muito comum entre os profissionais de terapia intensiva que se sintam sobrecarregados emocionalmente devido a essa rotina intensa de cuidados, né? Então, intervenções como foco em saúde mental da equipe, como grupos de escuta, estratégias de enfrentamento e até uma supervisão clínica são intervenções que podem ajudar a esses profissionais a ter uma redução desse burnout e até mesmo uma melhoria desse ambiente organizacional, né? Então, seja avaliando o sofrimento de um paciente em ventilação mecânica, ou ajudando uma mãe a se despedir de um filho, ou até mesmo apoiando uma enfermeira em crise de esgotamento, o psicólogo no CTI ele tem um papel essencial. Ele leva a humanidade a um ambiente que muitas das vezes parece dominado pelas máquinas, né? Uma tristeza, Isso é verdade. a ventilação vai continuar. Com certeza. Você falou uma coisa tão importante aí que ninguém tinha pensado aqui. É a assistência da psicologia com quem presta assistência, né? Porque às vezes é pesado também, né? E querendo ou não, de um jeito ou de outro, a equipe acaba envolvendo, não, né? É difícil falar que não. Então, quando o paciente evolui para um quadro positivo, é ótimo. Mas quando você vê que não está evoluindo bem, né? Está regredindo, então a gente precisa mesmo ter esse olhar aí, esse apoio para a gente não somatizar. Senão acaba a equipe ficando doente também, né? É um ponto importante, bem legal. E apesar desse papel importante pelo psicólogo, a atuação em conjunto com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, também assistentes sociais, nutricionistas, é o que torna o cuidado realmente humanizado e eficaz. Gente, então, que suporte bacana, né? E muito importante que a gente acabou de ouvir aqui com respeito da psicologia. A gente vê, né, os laços que a psicologia consegue fazer, então, na questão da assistência ali do paciente, mas também ter que visitar emoções, trabalhar com as notícias, trabalhar com as dores da perda, das evoluções que nem sempre são boas. Então a gente consegue perceber o tanto que esse laço da psicologia ele consegue também ajustar com todas as disciplinas, com todas as assistências, né? Porque através de uma conversa ali a gente consegue clarear talvez os diagnósticos e também tentar dar o máximo de conforto para o paciente. Eu falo que eu não imaginava a complexidade e que bom que essa mesa está trazendo esse tanto de informações que eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo que está assistindo aí. Para a gente continuar então a nossa conversa, eu vou convidar
para a fala a nossa última convidada, não necessariamente sendo última, mas com uma informação muito rica para passar para a gente, a nossa estudante da odontologia, que é a Flávia, que está aqui do meu lado. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É um prazer. É com você. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa, né? E poder, assim, apresentar, porque a odontologia, ela não é muito conhecida no ambiente do CTI, né? E ela exerce um papel muito importante na parte de prevenção das questões respiratórias, né? Então, quando eu tenho um paciente aí que ele não fez uma boa profilaxia, ele não faz uma escovação, né, higiene oral ali no CTI, isso vai acumulando placas, né, e essas placas existem bactérias ali que podem ir para o pulmão e causar a pneumonia. Então, assim, isso é uma coisa que a gente quase não vê, né, mas que é muito importante essa atuação, tanto junto com os profissionais da enfermagem, né, o paciente, a gente poder auxiliar nessa higiene, tanto auxiliar na higiene como também passar para os profissionais da enfermagem como se faz essa higiene, né, para que isso não ocorra. E também questão de traumas, né? A gente dá essa assistência aos traumas aí na face, a odontologia também presta assistência, olhando também questões de lesões orais, abscessos, então dando um suporte, um olhar preventivo e um olhar ali já de tratamento. Clínicos, então. Clínico, isso. Hoje já tem assim, estudos que mostram a importância do cirurgião dentista participando da equipe nessa questão da prevenção dos problemas respiratórios. Às vezes acontece, você disse aí, né? Quando às vezes é um paciente que está no CTI, aí você vai me corrigir. Se ele está lúcido e se ele tem condição, a prevenção ali, né? A escovação e tudo mais, ela acontece. Só que tem um paciente que está entubado, né? Aí, nesse caso, a gente atua. Não porque se está entubado, a higienização ali, ela não vai ser, não vai existir talvez. Até o paciente que não está entubado, né? A higiene não às vezes já vem com conhecimento de higiene. Tão eficiente. Então assim, acaba acumulando mesmo. O paciente pode negar também, não vou querer escovar, não vou querer fazer, não né? tem aquele hábito da escovação, já não tinha aquele hábito, ali né? não vai ter Ou então ali é um alimento, escova o dente pela manhã e à noite, ou às vezes só pela manhã, né? Para tirar aquele ar da noite, não escova à noite, é o que a gente vê. Então assim, vai criando placa. Então a gente participa na escovação, a gente faz a escovação profissional e auxilia, né, ao profissional da enfermagem, passa as orientações para que ele venha fazer a escovação, para que essa placa não retorne. A gente aprendeu na enfermagem, eu falar, gente, porque guarda da minha sala, sobre o deslocamento de bactérias da cavidade oral para o coração, que causa endocardite. Isso. Então, às vezes a gente acha que não, né, que é uma coisa simples, que às vezes pode deixar, vai escovar de qualquer jeito e tudo mais, mas às vezes essa falta de cuidado, então, pode complicar, agravar ou causar um novo quadro para esse paciente. Isso. Porque essa endocardite, ela é grave, né, e dependendo do caso que já está o paciente, mais uma situação pode complicar ainda mais, talvez, né? Em caso de cárie também. Cárie extensa, né? É o paciente com prótese, como que fica esse paciente? Sim. Né? Às vezes a prótese pode estar machucando, então assim, a odontologia exerce esse papel, que é um papel preventivo e um papel clínico. É engraçado que até mesmo quando a gente vai para o hospital, não é uma coisa que a gente costuma levar na boca, escova de dente. Não é. Hoje os hospitais, é bom a gente reforçar, assim, eu estudei um pouquinho pra gente falar aqui. Hoje os hospitais têm um protocolo, né? Lá no leito do CTI, os pacientes recebem diariamente um kit, que vem uma escova descartável e vem o creme dental. Aí o creme dental é trocado à medida que acaba e a escova ela é descartável. Utilizou ali, descarta-se.
Só que é o que a Flávia falou, nem todo paciente está apto. Tem paciente que não aceita e você não vai fazer isso contra a vontade. Então, e às vezes não é o hábito, né? E tem uma outra questão importante também aqui, que às vezes tem paciente que está no CTI em decorrência de um tratamento de câncer. E tem certos tipos de quimioterápicos que eles causam lesões nas mucosas. Isso. Então, se é um paciente desse tipo que já vai para o CTI e já está lesionado, se não tiver esse olhar, pode piorar. Isso, com certeza. Isso aí é fundamental também inteirar da importância do pessoal da odontologia para verificar mesmo e passar isso para o nutricionista, que é dessa forma que a gente vai avaliar também qual dieta que vai ser prescrita para aquele Às vezes não vai dar conta de comer mais por via oral, né? Será que aquele paciente tem condições de manter uma dieta bioral? Como que está a situação bucal daquele paciente, né? O pessoal da odontologia que vai citar pra gente se tem alguma lesão, como a Renata disse, né? Em tratamentos quimioterápicos. Bom, pessoal, então, acho que a gente já conseguiu abordar, nem que seja um pouquinho de cada tema, de cada profissão, enquanto estudantes, né, enquanto alunos. E dessa forma, acredito que a gente já tenha conseguido passar para quem está assistindo e até compartilhar aqui na mesa, porque eu acho que foi um aprendizado para todas nós. A gente ouviu muitas coisas produtivas que eu tenho certeza que vão contribuir aí para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Com isso a gente vai então encerrar o nosso podcast de hoje. Não poderia deixar de agradecer a cada uma das meninas que vieram, né? A Eduarda, a Milena, a Flávia, também a Raika e aqui a Débora, porque foi com a contribuição delas que hoje nós conseguimos, né, unir as disciplinas e falar para vocês um pouquinho. Então gostaria de agradecer vocês pela participação, pelo tempo aqui com a gente nessa bancada, na nossa mesa. Deixo aberto o convite, viu, para os próximos, que vocês venham mais vezes compartilhar os saberes de vocês aqui com a gente. Então, muito obrigada aí a vocês, viu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.